iremos falar um bocadinho sobre o papel da mulher dentro do espiritismo. E podemos dizer que a primeira mulher que teve contacto com o espiritismo ou com a doutrina espírita foi a esposa de Allan Kardec, Amélia Baudet, e que se entusiasmou com a doutrina e o ajudou, e de algum modo viveram juntos a aventura da construção, da codificação espírita, com alegrias, com tristezas, também com alguns dissabores, mas foram eles que de facto lançaram o espiritismo no mundo. É claro que se nós tivéssemos que escolher a mulher mais especial que existe, dentro ou fora do plano terreno, nós iríamos escolher sem dúvida a nossa mãe. Não sei se toda a gente está de acordo. E porquê é que nós íamos escolher a nossa mãe? Porque a nossa mãe é de facto uma pessoa única, que nós iríamos eleger, evidentemente, porque consideramos que ela tem todas as qualidades que nós gostaríamos de possuir. E que qualidades são essas? Na nossa mãe nós encontramos doçura, paciência, resignação, se eu estiver errado, corrijam também, tolerância e silêncio. Muitas vezes a nossa mãe se remeteu ao silêncio para não complicar ainda mais a situação familiar, se calhar gerada por algo que nós fizemos de menos bem, não é? Então foi a nossa mãe que muito provavelmente nos ensinou a ler. E também foi ela que nos falou da vida de Jesus. É claro que ela ensinou-nos dentro daquilo que sabia naquela época e que pretendia fazer de nós gente bem, apontando-nos Jesus como um modelo. Mais fácil o menino Jesus, enfim, dependendo da nossa idade e das circunstâncias em que vivíamos. Também é evidente que, na altura em que a nossa mãe nos criou, ela não tinha conhecimento do espiritismo. E também podemos dizer que a igreja em que a maior parte de nós fomos criados nunca admitiu nem mães nem filhas dentro da sua hierarquia, uma vez que era voltada unicamente para a presença masculina, era e é. E isto há autores espíritas que dizem que foi uma pena, porque ao ser eleita a classe masculina para dirigir e orientar em todos os setores uma igreja, perderam a sensibilidade feminina, a arte, a doçura que têm as mulheres e que aos homens ainda faltam. Portanto, perderam um bocado esse contacto. Depois, também ouvimos agora dizer há pouco tempo, que houve uma revolução na América e tal, que promoveu a mulher por determinadas coisas que aconteceram. Mas em Portugal nós também tivemos na nossa história mulheres que se mandaram para a frente, como se costuma dizer na gíria, e que marcaram a sua posição. E eu trouxe a figura da Maria da Fonte. A Maria da Fonte, também chamada a Minhota, quando, numa determinada altura da história, achou que os homens estavam a orientar mal as leis deste país, neste caso era no que dizia respeito ao enterramento nos adros e nas igrejas, ela pôs mãos ao caminho e com uma roçadoira e uma pistola, e aí vai tentar, com um grupo de pessoas, tentar meter os homens na ordem. Não sabe onde é que ela vive, não? Trancoso. Não. Gostava de a encontrar. Hã? Ali, gostava bem de a encontrar, fazia Sim. falta a Maria da Fonte agora. Ora bem. Só para os homens na ordem, não era as mulheres, claro. Mas também é cuidado ao Lucas, porque ela também lhe chamam a do Minho. Obrigado, então eu não sou casado com uma minhota. Por isso, presta atenção a isto.
Já estou calejado. Ora bem, então isto só para dar um ar de brincadeira, quer dizer, sempre as mulheres já mandaram para a frente, nunca ficaram assim, tanto atrás como parece à primeira vista, nem foi só nos Estados Unidos que as mulheres de facto marcaram o seu pensamento. Bom, agora vamos mudar um bocadinho aqui a nossa maneira de conversa e eu vou-vos contar que, e este de alguma forma também é o motivo por que trouxe este tema. Houve uma altura aqui na minha vida, o ano passado, que viajei ao México. Quando nós vamos fazer uma viagem, normalmente fazemos um estudo daquilo que eventualmente poderemos encontrar, preparamos-nos historicamente falando, e eu sou adepta de pedras, portanto isto era a minha área. E pronto, e todo o meu pensamento, as minhas pesquisas apontavam no sentido da civilização maia. A verdade, porém, é que pouco tempo depois de sair do aeroporto, na beira da estrada, encontrei esta bomba de gasolina, estação de serviço, Pemex, e a minha cabecita, depois de 8 horas de voo e mais protocolos do aeroporto, começou a carburar cada vez mais intensamente. Onde é que foi que eu já li isto? Esta palavra, esta expressão Pemex, estava na minha cabeça. E até que encontrei, apesar do disco já estar lento, sei lá mais lá para frente, no trajeto e tal, encontrei. Então, esta petrolífera, como é que se diz, está mencionada nesta obra, de Divaldo Franco. Sabia. Sabe pouco o que é que é? Está ligado ao petróleo. Bom, de resto, o livro não refere Pemex, refere Petromex. A verdade é que é uma empresa de combustíveis em atividade no México, mas há muitas bombas de gasolina deste tipo. E o que ele refere é que, uma vez que fui ao México, houve um senhor que estava a gravar a palestra que ele estava a fazer e que ele era funcionário da Petromex e ofereceu-se para o levar ao lugar onde tinha vivido Joana de Ângelis. Lembrei, portanto, de quem? Divaldo Franco e Joana de Ângelis. E eu pensei, é esta a ligação que esta palavra tem. Nesta terra viveu a Joana de Ângelis. Pronto, e a partir daí comecei-me a entusiasmar, a tentar estudar naquele povo, o clima, as paisagens, a natureza, tentar perceber um pouco de como é que tinha vivido Joana naquele sítio, como está referido na obra. E acontece que, para isso, vamos ter que nos reportar ao Evangelho de Jesus para uma primeira abordagem a este tema. E diz assim: voltando do túmulo, foram contar tudo isto aos 11 e a todos os restantes. O que é que as mulheres viram? Jesus já não estava lá, não é? Eram elas Maria de Magdala, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres diziam isto aos apóstolos. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 9, 10 e 11. Então, no Novo Testamento, São Lucas refere uma Joana. Okay? Na obra ditada pelo espírito Humberto de Campos ao médium Francisco Cândido Xavier, com o título de Boa Nova, encontramos este textinho. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Estamos agora no tempo de Jesus. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas.
Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto dos seus dias. Já idosa, com os cabelos embranquecidos, foi levada ao circo dos martírios juntamente com o filho moço para testemunhar o amor de Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de um amanhã feliz. Ora bem, encontramos aqui então a mesma Joana, casada com um romano, e que, intendente, e que passa uma vida difícil, porque o marido não comungava das mesmas ideias que ela tinha em relação à doutrina que Jesus pregava, e Jesus traçou-lhe um roteiro, disse, olha, tem paciência, vai fazendo os teus deveres do lar, e a pouco as coisas vão se amenizando. Acontece que entretanto ela ficou viúva, teve muita dificuldade ainda em acabar de criar o filho, acabou por ser ama de outras crianças, e o que é que aconteceu a Joana, esposa de Cusa? Acaba por ser sacrificada no Coliseu de Roma, em 27 de agosto, no ano de 58, século I depois de Cristo. Então, Joana acaba por ser uma das mártires que foram, de algum modo, captadas pelos romanos para fazerem aqueles espetáculos dentro do Coliseu. Tudo isto acabaria aqui se só houvesse uma vida. Esta senhora acabaria, então, por ser comida pelos leões. E o que levou Joana desta vida? Vamos ver. Levava nas suas mãos para o mundo espiritual os frutos que colheu pelas experiências adquiridas durante esta vida de sacrifício, e levava abnegação, amor à família, dedicação a Jesus, resignação, silêncio, até que volta a aparecer no México. Aqui é que Divaldo Franco a situa nesta obra que nós temos aqui. De resto, tudo aquilo que estou a dizer tem a ver com revelações feitas por Divaldo Franco. Agora, como é que se chama o livro? Estou com curiosidade. Está-me só a interromper a palestra, já viu? Se eu fizesse isso assim, não gostava. Ai. As pessoas estão cheias de curiosidade. Como é que é o livro? Como é que se chama? A Veneranda Joana de Ângeles. A Veneranda Joana de Ângeles. Eu acho que nós temos aí à venda. Assim, estava toda a gente curiosa, não estava? Digam lá. Estão a ver. Ela não fala mais. Nunca fez a vontade. Já não fala mais, já disse. Então, volta Joana à vida física em São Miguel Neplanta, cidade do México, que fica mais ou menos por aqui. Está aqui Cidade do México e Neplanta fica mais ou menos aqui nesta área. Ora bem, não se vê bem? Ver, pronto. Isto também foi feito com cuidado, Lucas. O que é que acontece com esta menina? Esta menina nasceu uma criança precoce. Aos 3 anos sabia ler e escrever. Não tenho ali o nome dela e é para aparecer. Chamava-se Joana Inês de Asbages. Foi posto o nome. Era filha de pai espanhol e de mãe autóctone, mexicana, portanto. O pai era capitão do exército, uma vez que estávamos na altura em que o México estava em fim de colonização. Naquela altura o México era uma colónia de Espanha, portanto havia ligação política entre a Espanha e o México, por isso os mexicanos falam espanhol. Bom, então nasce a pequena Joana, que aos 3 anos sabia ler, aprendeu várias línguas. Ela teve a habilidade, tinha uma outra irmã, teve a habilidade de pedir à professora
que ensinava à irmã particularmente, para também ensinar a ela que a mãe tinha dito, e a mãe não tinha dito nada, pronto. Depois a sede de saber era tanta que, vivendo em casa do avô, Joana escondia-se na biblioteca e lia tudo quanto lhe passava pela frente. Queria saber. Então, tem que ser aqui. Aqui temos um lugar onde viveu a infância e a juventude, a pequena Joana. Isabel Maria de Santillana e Pedro Manuel de Asbage e Vargas. Mais uma vez ressalto que ela nunca teve muita ligação com o pai, mas sim com o avô. Esta casa era, consequentemente, a casa onde vivia o avô. Entretanto, aos 18 anos, Joana resolve ingressar no convento. Portanto, foi para Freira. Convento de São Jerónimo, na cidade do México. Ali, ela tinha uma vida diferente daquela que nós podemos considerar das freiras. Alcli tinha uma cela que compunha 2 andares. Portanto, era espaçosa. E já quando entrou para o convento, ela já levava muito livro. E os livros dela chegaram a variar entre os 4.000 e os 5.000 volumes. Portanto, só cabiam numa cela estrondosa e não numa cela daquelas que nós costumamos ver agora na nossa época. Levou, de facto, uma vida de recolhimento, mas também de estudo profundo. Para além dos livros que ela ia adquirindo e estudando, ainda tinha instrumentos musicais, instrumentos de medicina, instrumentos de astronomia. Tal era a ânsia de saber que esta pessoa comportava. Acabou por falecer com 43 anos de idade, mas já vamos ver mais pormenores da vida de Joana. Este é o claustro de Sor Joana, na cidade do México, no convento de São Jerónimo. E uma das coisas que ela fez logo quando foi viver para o convento foi traçar um formulário do modo como haviam de ser feitas as cerimónias de juramento das noviças, que, como vem aqui diz, de Joana Inês de Asbage a Joana Inês de La Cruz, porque foi assim o nome que ela tomou quando entrou no convento como freira. Ainda de referir que este medalhão que Joana tem aqui no peito é uma pintura de São Miguel, não tenho certeza, e que era feito, a gente pensa assim, que rei, este medalhão devia ter um peso muito acentuado. Não tinha, era feito de tartaruga e depois pintado. Bom, isto é só uma curiosidade. Então Joana dedica-se profundamente aos livros, ao estudo e à escrita. Ai, pá, mas que mania. Temos aqui um facsímile de um texto feito por Joana, portanto com o seu punho, e passou a ser conhecida como a monja da biblioteca. Na sua biblioteca, Joana recebia personalidades de todo o mundo que iam lá trocar ideias com ela, aprender com ela as coisas que ela sabia. Agora, não era comum. E não sendo comum, ela era muito criticada. Mulheres escrever, nem pensar numa coisa dessas, naquela altura, e então teologia, ciência de Deus, para onde ela se atirou e que fez muitos amigos, mas também muitos inimigos, evidentemente, à medida que os seus textos iam sendo publicados. E qual era o ideal dela? Eu, há bocado, quando estava a passar isto, pensei assim, olha, aqui estamos, como dizem os miúdos pequenos, empates. Qual era o ideal de Joana? Escreveu: viver sozinha, não ter ocupação obrigatória nenhuma que perturbe a liberdade do meu estudo, nem o barulho da comunidade que impeça o sossegado silêncio dos meus livros. Por isso, ela escolheu, e escolheu bem.
porque a ordem era leve, não tinha grandes regras, e o seu ideal era aprender, portanto, estava com tudo, sozinha, com os seus livros, com as suas coisas, e foi assim que viveu durante a maior parte do tempo em que se encontrou no convento. Trago algumas obras escritas por ela, não muitas, para não estar a massacrar. Aqui temos as obras póstumas, também de Joana, e explica-nos ela porque é que estuda. E isto, naquele tempo, era de facto uma revolução para as mulheres. Não estudo para saber mais, mas sim para ignorar menos. É um trocadilho, mas que faz todo o sentido. Quanto mais sabe, menos ignora. E é para isso que vai estudando. E nós, mulheres, encostamos um bocado às boxes e achamos que isso é coisas de homens. Ainda outro dizer de Joana, e é por isso que eu a trago referindo-a como mulher espírita. Ela tinha assim um certo mal-estar em relação aos homens, porque também lhe cortavam a jogada. Homens néscios, que quer dizer estúpidos, acusais a mulher sem razão, sem ver que sois a ocasião do mesmo de que as culpais. E isso é tão real. Os homens acusam as mulheres de coisas que eles é que foram os provocadores, não é? Então, tinha assim um bocadinho, tiradas um bocado atléticas, não é? E ainda outra, em relação aos homens. Para que me enamoras, lisonjeiro, se hás de roubar-me logo, fugitivo? Burlar-me. Burlar-me? É roubar-me, não é? Não sei. Burlar é roubo. Enganar. Enganar logo, pois. Então, isto é tão verdade. Os homens... isto é uma palestra assim um bocado especial, mas eu acho isto uma beleza naquela altura. Vejam bem, altamente revolucionário naquele tempo. Exatamente. E atrevida. E o atrevimento dela foi a trama dela. Bom, então isto para vermos o tipo de pessoa que é, para depois chegarmos à conclusão que é forte, uma personalidade forte. Tudo isto está virado para o México, como nós falamos. Ainda, Joana é altamente criticada, sabem porquê? Porque ela foi convidada a fazer digamos, uma apreciação a um sermão que o padre António Vieira tinha feito já há uma série de anos. E a apreciação não foi muito favorável. Discordava de muita coisa. E houve um bispo daquela área, era o bispo de Puebla, que resolveu responder-lhe, mas como era chato um bispo estar a responder a uma freira, ele tomou o nome de outra freira, Irmã Filoteia. E então, bem, aí é que ela lhe saltou a tampa. Quando viu o texto que ele tinha escrito, respondeu-lhe à letra e escreveu aquilo que é considerada a Magna Carta da Mulher Americana. Respondeu-lhe tintim por tintim sobre todos os aspectos de todos os cientistas e estudiosos que ele tinha que estavam na altura em foco, para ela perceber. E o que é que ela diz em relação ao senhor bispo, que afinal ela percebeu, embora ele tivesse com pseudónimo, resolveu atirar-se ao galinheiro. Foi buscar uns ovos, resolveu ir para a cozinha, não é? Cozinhar, e num dos textos da carta diz ela ao tal bispo: se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais havia escrito. Porquê? Muito mais observação faria do modo como reagem a ligação dos componentes dos alimentos perante o azeite ou a água, enfim. A verdade, porém, é que este assunto caiu mal. E o confessor de Joana aconselhou-a a parar com isto. E
ela estava-se a esticar realmente perante a sociedade daquela época e convidou-a a desfazer-se de todos os livros que tinha, ficando só com livros de cabeceira, digamos assim, e dedicar-se unicamente às irmãs do convento. De resto foi aquilo que o senhor bispo lhe disse: em vez de andar a pesquisar coisas de homens, trata, mas é de se dedicar às lides do convento e ao acompanhamento das suas colegas. E nos últimos anos, Joana, de facto, largou toda a literatura que tinha, passando a ser aquilo que nós dizemos, uma freira normal. Bom, em abril de 1695, uma cruel epidemia contagiou o convento de São Jerónimo com um índice tal de mortalidade que, de cada 10 freiras doentes, 9 morreram. Joana Inês, enquanto pôde, andava de leito em leito, medicando e consolando as suas irmãs, sem jamais se queixar nem impacientar-se. Mas não resistiu muito tempo. Contaminada pela doença que nunca foi identificada, deixou a vida às 4 horas da manhã do dia 17 de abril daquele ano. Mas meses antes escrevera. A escrever estava ali, no livro de registros do convento: aqui em cima se há de anotar o dia da minha morte, mês e ano. Suplico, pelo amor de Deus e da sua puríssima mãe, às minhas amadas irmãs, as religiosas, que são e que adiante forem, me encomendem a Deus, que fui e sou a pior que existiu. Tocante, e veio de facto a acontecer com 40 e poucos anos, à nossa Joana. A todas pede perdão pelo amor de Deus e de sua mãe. Eu, a pior do mundo. Joana Inês de la Cruz. E assim termina mais uma vida para Joana. Ora bem, no México, é considerada a maior poetisa de todos os tempos e a primeira mulher feminista de língua hispânica. É a primeira a defender as mulheres e o sexo feminino. Por isso, há, digamos que, um culto a Joana Inês de la Cruz. Houve um tempo em que parece que ela ficou adormecida, mas depois aperceberam-se da grandeza daquela alma que enfrentou o mundo para defender a sua posição de mulher. E eu trouxe-vos aqui um pequeno vídeo, ligeirinho, só para vermos o lugar onde ela viveu com o avô. Aqui entra, não é? E agora? Pequenininho. Diga. Localizada muy cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en el municipio de Amecameca, Estado de México, se encuentra la hacienda Esta Panuaya, é a tal casa do lugar que avô. fuera el hogar de la célebre escritora Sor Juana Inés de la Cruz. En esta hacienda, que data del siglo XVII, Sor Juana vivió de los 3 a los 8 años de edad. Se cuenta que aquí fue donde aprendió a leer a escondidas, en la biblioteca de su abuelo. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana fue una religiosa de la Orden de San Jerónimo que, junto con Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora, destacó dentro de la literatura novohispana. Actualmente, pasillos, patio, capilla y habitaciones restaurados bajo supervisión de Lina recrean la atmósfera en la que creció la también conocida Décima Musa. La hacienda Panuaya está abierta al público y en su viejo casco se puede visitar el Museo de Sor Juana, que ofrece detalles de la vida y obra de la escritora, que entre otros géneros cultivó la poesía, teatro y prosa. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Pedro Rodríguez, Noticias. E agora que Joana partiu para o mundo espiritual, nós podemos analisar o que qualidades levou ela na sua bagagem reencarnatória como mulher. Intelectualidade. Os espíritos ensinam-nos que nós temos que ser cultos, moral e intelectualmente, não é?
direito à liberdade e ao conhecimento. Ainda segurança, paciência, muita, humildade e renúncia. Renunciou a tudo perante o seu ideal. Então, após a minha visita ao México, tinha que trazer algo que me recordasse o passeio, não é? Daqueles recuerdos dos espanhóis. E vou-vos mostrar aquilo que trouxe. Já mostro a seguir. Olhem. Dinheiro. Moeda mexicana, não é? 20 pesos. Isso era trocos que davam lá nas lojas. Foi o que sobrou, não é? Foi que sobrou, foi os trocos. E finalmente, na última compra que fiz, comprei esta nota. Conhecem-na? Tem ali, naquele pormenor, a tal história dos homens estúpidos que acusam as mulheres sem motivo. Impresso na própria nota. Que interessante, não é? E ainda o reverso da nota, que é exatamente a fazenda que vimos há bocadinho no vídeo. Ora bem, agora vou-vos contar um momento mais sentido que se passou comigo naquela terra. Eu sabia que Joana estava no dinheiro mexicano, mas as últimas informações que eu tinha lido é que era na nota de 100 pesos. E pensei, e quando lá fui comprar as últimas coisas, estávamos mesmo para nos vir embora. Lá uma lojinha, a rapariga tinha lá a caixa e eu perguntei-lhe se ela não tinha uma nota que tivesse uma freira. Uma nota de 100 pesos, assim é que foi. Eram duas raparigas. E elas mostraram uma nota. Não era um senhor. Eu fiquei tão desiludida. E depois, porque eles nem ligam muito ao dinheiro mexicano, ligam mais ao dólar. Entretanto, eu disse, opá, mas vejam bem, tem uma soror, com o meu espanhol fantástico, não é? Toda a gente percebe. E elas olharam uma para a outra e disseram ao mesmo tempo, Joana, bem, parece que o céu se abriu. Eu pensei, entendíamos e era aquilo que eu queria, lhes queria comprar ao fim e ao cabo. Então, mas também se podia dar o caso de elas não terem esta nota na caixa. Mas estiveram lá a rebuscar e tinham. Bem, fiquei feliz da vida. Pronto. Então tive que lhe comprar também em pesos, não em dólares, não aceitavam. Mas esta foi, de facto, a coisa mais linda que me aconteceu. E depois tive ainda tempo de lhes explicar porque é que estava ali aquela freira. E o que é que ela significava para aquele país. E depois diziam elas, afinal vem esta senhora tão longe para nos ensinar uma coisa que nós não sabíamos. Pronto, e isto cria empatia. E passado uma semana e tal... Né? Santos da casa não fazem milagres. Pois, a gente se for a ver quem está nas nossas notas também se calhar não sabe as histórias deles. Exatamente, mas elas ficaram... de algum modo também fascinadas com a história, não é? E se calhar nem tinham... Para elas aquela nota era uma Joana. Era uma Joana qualquer. Era uma Joana qualquer, exatamente. E vemos no decorrer de tudo isto que no México o fulcro do conhecimento de Joana das Bages acaba por aí. Ela foi a mulher mais importante do México, escreveu aquelas obras todas, enfrentou a classe política e pronto. E tão importante assim que até circula nas notas. Mais nada. Não tem nada a ver com Joana de Ângeles. Coisíssima nenhuma. Era aquela senhora. Bom, entretanto, Joana volta novamente ao mundo. Desta vez em
Salvador, Brasil. Está-se a aproximar, não é? Esteve desencarnada 66 anos. Ela reencarnou no Brasil passados 66 anos de ter desencarnado no México. Se calhar os brasileiros também não sabem da história do México, evidentemente. E para nós espíritas termos esta perspectiva é algo fascinante, porque o espiritismo é uma coisa viva. Não é história, não é livros bolorentos, são coisas que estão à mão e que nos acontecem, porque quando aquelas raparigas falaram em Joana, as nossas 3 cabeças foram na mesma dimensão. Então, Joana volta em Salvador, Brasil, nasceu num berço rico, os pais eram de uma família abastada, dão-lhe o nome de Joana Angélica e chamavam-se Catarina Maria da Silva e José Tavares de Almeida. Bom, também desta vez Joana escolhe o convento, com o nome de Joana Angélica de Jesus. Aqui ela viveu mais tempo, viveu 61 anos. No Brasil, o enfoque que dão a Joana é totalmente diferente do brasileiro, como disse. Como se chama esta avenida onde está este convento? Avenida Joana Angélica. Portanto, ali ela é conhecida como Joana Angélica. E porquê é que ela é tão conhecida que até tem o nome da avenida? Razões tristes. Vamos ver. Olhem, este é um quadro já de Joana Angélica, brasileira, e ela morreu numa situação triste, porque na altura dava-se também as lutas pela independência do Brasil e estavam lá tropas portuguesas. Havendo ali um convento, há um grupo de soldados que atacam a portaria do convento no sentido de entrar. Ela, como era a madre abadesa, estava à porta do convento e atravessou-se de alguma forma e foi morta por um tiro de um soldado português. Portanto, a vida desta senhora, as vidas tinham sempre que acabar em tragédia, ou não? Bom, então, tenho que ir para trás, Lucas. Não faz mal. Bom, ao morrer desta forma, o que levou Joana para o mundo espiritual? Tranquilidade, paz. Aqui ela passou uma vida calma, de reflexão, enfim, de ajudar as outras colegas que estavam com ela. Leva também amor, porque se dedicou às raparigas que tinha ali e que eram raparigas que os pais tinham rejeitado. Nessa altura havia a mania, qualquer coisa que as raparigas faziam, metiam-nas para o convento. Era um bocado isso. E era ali que ela estava como abadesa. Levava também sabedoria adquirida pelo conhecimento com aquelas jovens que ali tinha. Coragem para enfrentar os soldados portugueses. E, finalmente, maturidade espiritual. Segurança. Tinha amadurecido ao longo das vidas. Agora, entretanto, aquela Joana das Bages é conhecida no Brasil. Aliás, há comemorações no Dia da Mulher. Lá está ela. Esta nossa Joana Angélica é conhecida por ser uma heroína da política. Da luta pela independência. Diga? Da luta pela independência. Da luta pela independência. E é assim que ela é conhecida. Está lá um memorial em que o povo agradece a sua coragem perante as dificuldades que o país atravessou. E ainda surge dentro do panorama da nossa vida como a união destas duas figuras que eu trouxe aqui, havendo porém mais conhecidas e de algum modo narradas por Divaldo Franco, mas esta não é o objetivo deste trabalho. Surge-nos quem? Joana de Ângeles. Aquelas vidas têm a ver com Joana de Ângeles, são, digamos que, o seu caminho. E quando nós pensamos, e veio-me esta ideia ao longo do tempo em que estive a fazer este trabalho, vejam bem, são pessoas comuns.
que passam por dificuldades, que têm que tomar decisões, que passam pelo falar do mundo, para a pouco e pouco irem adquirindo sabedoria. Portanto, Joana, para mim, depois de fazer esta pesquisa, é como eu, só que é muito mais evoluída. Mas passou por muitas dificuldades que nós aqui, homens e mulheres, passamos ao longo do tempo. É igual. Quando nós às vezes pensamos, os espíritos estão lá no alto, não estão. São pessoas que fazem a sua própria trajetória muito próxima da nossa. Então, ela volta a atacar na Terra, já no mundo espiritual, através da mediunidade de Divaldo Franco. E aí estão mais de 20 obras ditadas por Joana de Ângelis, a Freira Azul, que é como ela se mostra. Algumas vezes vem aqui à nossa reunião de intercâmbio com o mundo espiritual, refletindo sempre a sua o seu hábito, o seu véu azul e transparente. É uma pessoa segura, em quem podemos confiar, e como ela se manifestou, Divaldo Franco, ele lhe perguntou, olha, eu gostava de ter o seu nome, e ela respondeu, está bem, então sou um espírito amigo, e de facto assim é. Joana é um espírito amigo. Entretanto, faltava pouco tempo para que aparecesse a codificação no espírita no mundo, quando Joana entrou no mundo espiritual, e aí ela é convidada pelo grupo de espíritos que estavam a preparar a codificação para fazer parte daquela estrutura. Porque se formos a ver, não notamos em todos os relatos aquela religião cega, aqueles rituais, não se encontra em lado nenhum a sua incorporação em situações desse tipo, mas sim no saber, no conhecer, no aprender, para poder decidir, e bem. Joana tem no Evangelho segundo o Espiritismo 2 textos, a paciência e dar-se-á ao que tem. Depois, ainda aquele livrinho que, para além dos mais de 20 obras que Divaldo tem recebido através de Joana de Ângelis e as inúmeras mensagens, se repararem, e agora observando as duas vidas que eu trouxe, ela tem sempre um fator comum: seja feliz. Aponte para a felicidade. Conheça-se. Há um livro que ela tem que diz: desperte, acorde e seja feliz. Então esta é a grande mensagem que Joana de Ângelis nos dá e que ela nos apresenta em todas as suas vidas. E depois o livrinho de bolso, que até já não tem conto, não é? Vida Feliz, que de facto é um marco de mensagens ditadas pelo espírito Joana de Ângelis. E finalmente, uma mensagem que ela nos deixa a toda a gente, a todos aqueles que aqui estamos. A mulher que sabia, que fazia frente àqueles que a criticavam. Diz Joana: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. Então é assim que nós devemos viver o nosso dia a dia, com frontalidade, de modo a que as nossas pegadas apontem sempre o rumo da felicidade. E pronto, era este o trabalho que eu trazia para hoje. Muito bem.